Fala, pessoal. Emerson Fonseca na área. Antes de começarmos nosso mergulho de hoje, um recado rapidinho. As inscrições para o projeto Insana Mentoria, que vai te levar ao topo do pódio nos concursos públicos, estão abertas. Acesse o site e faça a sua inscrição. Agora sim, preparados para desvendar os crimes contra a fé pública. Júlia, vamos nessa. Vamos lá. É sempre bom estar aqui para desvendar os mistérios do direito penal com você e com nossos ouvintes. Hoje o tema é sério, crimes contra a fé pública. Parece complicado, né? Mas a gente vai te guiar por esse labirinto legal e mostrar como esses crimes afetam a vida de todo mundo. Isso aí. Imagine um mundo onde você não pode confiar em nada. Dinheiro, documentos, a placa do seu carro. Pois é, a fé pública é justamente essa confiança que a gente deposita em símbolos, documentos e instituições. E quando alguém quebra essa confiança, as consequências podem ser bem sérias. Exatamente. A lei brasileira leva isso muito a sério por um bom motivo. Sem essa confiança básica, a sociedade simplesmente não funciona direito. Então vamos começar nossa investigação com um dos crimes mais conhecidos. A moeda falsa. Moeda falsa, a clássica falsificação de dinheiro. Todo mundo já ouviu falar, mas você sabia que não se trata apenas de imprimir notas falsas. Importar, exportar, comprar, vender, até guardar moeda falsa, tudo isso é legal. É verdade. E as penas são pesadas. Estamos falando de anos de reclusão além de multa. A lei é bem rigorosa porque a falsificação de moeda não afeta apenas uma pessoa. Ela prejudica a economia como um todo, desvaloriza o dinheiro e gera inflação. É como se alguém estivesse injetando um vírus na corrente sanguínea do sistema financeiro, né? E a lei age como um anticorpo tentando combater esse problema de forma rápida e eficaz. Aliás, você sabia que ter ferramentas para falsificar moeda já é crime mesmo que você ainda não tenha fabricado nenhuma nota? É isso mesmo. A lei tenta se antecipar ao problema punindo o ato preparatório. É como dizer, se você tem as ferramentas e intenção, já está no caminho errado. Teve um caso, inclusive, de um cara que tinha uma impressora caseira dessas que a gente usa em casa, mas ele usava principalmente para falsificar notas. Só por ter a impressora com essa finalidade, ele foi condenado. Caramba, que doideira. Então, se você tá pensando em imprimir uns trocados em casa, melhor repensar seus planos, hein? Mas me diz uma coisa, Júlia, e se a falsificação for muito mal feita, tipo nota de 3 dias, ainda é considerado moeda falsa? Ótima pergunta. Aí a coisa fica interessante. Se a falsificação for tão ruim que, não me engane, ninguém pode ser que não seja considerado moeda falsa, mas sim outro crime como estelionato que é julgado pela Justiça Estadual. É como se a lei dissesse, olha, você até tentou, mas a falsificação é tão ruim que ninguém cairia nessa. Então vamos te julgar por tentar enganar alguém, não por falsificar a moeda em si. Entendi. É a diferença entre um golpe elaborado e um truque de mágica tosco. Mas vamos seguir em frente. Chegou a hora de desvendarmos a falsidade documental. Júlia, prepare o dossiê. Dossiê pronto. A falsidade documental atinge diretamente a confiança que depositamos nos documentos, sejam eles públicos ou particulares. Imaginem a bagunça se a gente não pudesse confiar na autenticidade de um diploma de um contrato da certidão de nascimento. É verdade. A fé pública está presente em todos os aspectos da nossa vida, desde o RG que a gente usa para entrar na balada até os contratos que assinamos para comprar um imóvel. E como alguém falsifica um documento, está mexendo com a base da nossa sociedade e criando um clima de insegurança e desconfiança. Exatamente. E a lei faz uma distinção importante entre falsificar documentos públicos como um passaporte e documentos particulares como um contrato de aluguel. A pena é mais alta para quem falsifica documentos públicos, já que o impacto na sociedade é maior. Faz sentido. Falsificar um passaporte, por exemplo, pode ter consequências internacionais, colocar em risco a segurança de um país. É um crime bem mais grave do que falsificar um contrato de aluguel, né? Mas, Júlia, a lei especifica direitinho o que é considerado documento público e o que é particular. Sim, o Código Penal tem uma lista completa, mas para facilitar a vida a gente usa uma dica. La Ástica. Livros mercantis, ações de sociedades comerciais, testamentos particulares, títulos ao portador e documentos emanados de entidades paraestatais, todos esses são equiparados a documentos públicos. Lolati, mandou bem no bisu Júlia. Agora, além da falsificação em si, que outras atitudes são consideradas crime nesse contexto de falsidade documental? Temos a alteração de documento público verdadeiro, que é basicamente modificar o conteúdo de um documento que já existe. Por exemplo, você pega seu RG e troca a foto. Isso é crime. E temos também a falsidade ideológica, que é inserir informações falsas em um documento verdadeiro, seja ele público ou particular. Tipo, pega o contrato de aluguel e muda o valor sem o consentimento do proprietário. Exatamente. E a falsidade ideológica exige a intenção de prejudicar alguém, criar uma obrigação indevida ou simplesmente alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. A pena varia de acordo com o tipo de documento e a gravidade da falsificação. Entendi. Então, pessoal, fiquem ligados. Mexer com documentos é coisa séria. E a gente não pode esquecer do crime de uso de documento falso, né? Verdade. Usar um documento falso, mesmo que você não o tenha falsificado, também é crime. E a pena nesse caso é a mesma prevista para falsificação. Ou seja, se eu usar um RG falso para abrir uma conta no banco, eu estou cometendo 2 crimes.
a falsificação do documento e o uso dele. Exatamente. A lei pune tanto quem cria o documento falso quanto quem o utiliza para obter vantagem ou causar prejuízo a alguém. Caramba, essa parte do direito penal é cheia de detalhes. Yeah. Mas é importante a gente conhecer nossos direitos e deveres, né? Saber o que é crime e quais as consequências para evitar problemas com a justiça. Com certeza. E ainda não acabamos. Tem muito mais falsidades para desvendar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados para descobrir quais outras situações podem abalar a fé pública e quais as consequências legais para quem se aventura por esse caminho. E aí, pessoal, preparados para mais? Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar as outras falsidades. Um terreno cheio de nuances e situações inusitadas. Até lá! De volta ao nosso Deep Dive. Na primeira parte, a gente desvendou os segredos da moeda falsa e da falsidade documental. Agora, vamos mergulhar num universo ainda mais amplo, as outras falsidades. Preparem-se, porque a criatividade dos criminosos, infelizmente, não tem limites. Outras falsidades. Parece até nome de banda de rock, né? Mas, falando sério, Júlia, esse nome já indica que a gente vai se deparar com crimes bem diferentes, né? Com certeza. A lei precisa estar preparada para proteger a fé pública das mais diversas formas de ataque. E para começar, vamos falar um crime que, apesar de parecer comum, pode ter consequências sérias. A falsa identidade. Falsa identidade. Ah, isso é moleza. Quem nunca inventou um nome falso para não ser identificado, né? Tipo, quando a gente era adolescente e queria entrar numa festa proibida para menores. Qual o problema disso? Cuidado, não é tão simples assim. Dar um nome falso numa situação trivial pode até ser visto como uma brincadeira. Mas o crime de falsa identidade vai muito além disso. Ele acontece quando alguém se passa por outra pessoa, ou atribui a terceiros uma identidade falsa com o objetivo de obter vantagem ou causa prejuízo a alguém. E as consequências podem ser bem sérias. Sério? Mas e se eu fizer isso para me proteger? Tipo, se eu estiver sendo ameaçado por alguém e der um nome falso para a polícia, ainda é crime. Pode acreditar que sim. A jurisprudência é bem clara nesse ponto. Mesmo em situações de suposta autodefesa, atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial continua sendo crime. Imagina a confusão que isso pode gerar nas investigações, né? Ah, não, a lei é bem rigorosa mesmo. Então, nem para se proteger a gente pode mentir sobre nossa identidade. Mas me explica uma coisa, Júlia. Qual a diferença entre falso, identidade e uso de documento falso? Parece a mesma coisa. É uma dúvida comum. A diferença é que na falsa identidade, a pessoa não usa nenhum documento falso. Ela apenas se apresenta com um nome que não é o dela. Já no uso de documento falso, como o próprio nome diz, a pessoa utiliza um documento falsificado ou alterado. Entendi. Então, se eu usar um RG falso para abrir uma conta no banco, estou cometendo o crime de uso de documento falso. Mas se eu simplesmente disser que meu nome é Clark Kent, sem mostrar nenhum documento, estou cometendo o crime de falsa identidade. É isso. Perfeito. Você entendeu direitinho a diferença. E a pena para a falsa identidade é mais branda do que para o uso de documento falso, que pode ser bem mais alta dependendo do tipo de documento. Nossa, cada vez mais eu vejo como é importante conhecer bem a lei. Um detalhe pode fazer toda a diferença na hora de classificar um crime. Mas vamos acelerar para o próximo tema, Júlia. O que mais a gente precisa saber sobre essas outras falsidades? Que tal falarmos sobre um crime que mexe com a paixão nacional? A adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Que nome pomposo. Mas pelo que eu entendi, tem a ver com mexer na identificação de um carro, né? Tipo, clonar a placa, remarcar chassi, é isso. Isso mesmo, esse crime é popularmente conhecido como clonagem de veículos, mas a lei vai além disso. Ela pune qualquer alteração feita nos sinais identificadores de um veículo, sejam eles carros, motos, caminhões ou até mesmo bicicletas. Sério, bicicletas também. Mas por que a lei é tão rigorosa com relação a isso? Qual a lógica por trás desse crime? A ideia é proteger a fé pública no sistema de identificação de veículos. Imagine o caos se não pudéssemos confiar na placa de um carro. Seria impossível controlar o trânsito, identificar veículos roubados e aplicar multas. Seria uma bagunça generalizada. Verdade. É como se a gente estivesse dirigindo no escuro, sem saber quem é quem. E as penas para esse crime, Júlia, são pesadas. Bastante. Estamos falando de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. E se o crime for cometido por um funcionário público no exercício da sua função, a pena aumenta. Caramba! Realmente mexer na identificação de um veículo é coisa séria. Teve algum caso curioso que você se lembra, Júlia? Algo que mostre como a lei leva isso a sério. Teve um caso em que a pessoa simplesmente cobriu a placa do carro com fita adesiva sem nenhuma alteração sofisticada. Mesmo assim, foi considerado crime. A justiça entendeu que, ao dificultar a identificação do veículo, a pessoa já estava atentando contra a fé pública. Nossa, que loucura. Então, qualquer coisinha que a gente faça para esconder a placa do carro pode dar problema. Tipo, você colocar um adesivo em cima de um dos números. É sempre bom ter cuidado. Qualquer modificação na placa do veículo precisa ser autorizada pelo órgão competente. Se você fizer alguma alteração por conta própria, corre o risco de ser enquadrado nesse crime. Então é melhor não arriscar, né? Mas mesma coisa, Júlia, essa lei que pune a adulteração de veículos é antiga. Ela sempre foi assim.
Na verdade, essa lei passou por uma mudança importante em 2023. Antes, o foco era apenas nos veículos automotores, mas com a nova lei, a proteção se estendeu para qualquer tipo de veículo, incluindo bicicletas, carrinhos de mão, etc. Caramba, eu agora até quem adultera a identificação de uma bicicleta pode ter problemas com a lei. A fé pública agora está blindada até nos meios de transporte mais simples. Exatamente. O legislador percebeu que a fé pública precisa ser protegida em todos os aspectos, independente do tipo de veículo. E por falar em proteção, vamos agora para o último tópico da nossa lista de outras falsidades: as fraudes em certames de interesse público. Prepare-se para desvendar os segredos e as consequências da cola em concursos. Fraudes em certames de interesse público. Júlia, eu conheço bem. É a famosa cola, né? Aquele que tenta levar vantagem em provas, exames, concursos. Mas isso é tão comum. Quem nunca deu uma coladinha na prova? Qual o problema? Emerson, a cola pode parecer uma coisa inocente, mas na verdade é um crime grave que coloca em risco a lisura e a credibilidade dos concursos públicos. A lei brasileira leva isso muito a sério, prevendo penas severas para quem tenta burlar o sistema. Sério? Mas que exagero. Tudo bem que colar em uma prova não é legal, mas daí ser crime. Parece um pouco demais, né? Pense bem, Emerson. Qual a finalidade de um concurso público? É selecionar os candidatos mais preparados e capacitados para ocupar determinado cargo. Se alguém cola, está burlando o sistema, tirando a oportunidade de alguém que realmente se dedicou aos estudos. Faz sentido. Mas o que a lei considera fraude em certames de interesse público é só colar na prova. Não. A lei é bem abrangente, punindo qualquer forma de utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de um concurso, seja vazando as questões da prova usando equipamentos eletrônicos para obter as respostas ou compartilhando as respostas com outros candidatos. Caramba. Então nem pensar em compartilhar as respostas com os amigos, né? A lei não perdoa. Mas e se eu só der uma espiadinha na prova do colega? Isso também é crime. Depende. Se você só olhou por curiosidade, sem intenção de copiar ou de prejudicar o concurso, pode ser que não haja crime. Mas se você olhou com a intenção de obter vantagem, aí sim, você estará cometendo um crime. Lembre-se, a intenção é um elemento fundamental na hora de caracterizar um crime. Entendi. É tudo uma questão de intenção, né? Mas e as penas para esse crime? São tão altas quanto as penas para adulteração de veículos. As penas para fraudes em concursos públicos são um pouco mais brandas, mas ainda assim podem chegar a 4 anos de reclusão além de multa. E se a fraude causar dano à administração pública, a pena aumenta. Afinal, estamos falando de cargos públicos que exigem responsabilidade e ética. Nossa, cada vez mais eu vejo a importância de estudar direito penal com atenção. São tantos detalhes, tantas nuances. É um verdadeiro labirinto. Mas me diz uma coisa, Júlia, e a gente tem algum caso interessante no material que ilustre esse crime? Algo que mostre como a tecnologia está mudando a forma de colar. Temos sim. Um caso que envolve a famosa cola eletrônica. Você sabia que no passado a cola eletrônica era considerada um tipo de estelionato, mas com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas formas de fraude, a lei precisou se adaptar e em 2011 foi criado um tipo penal específico para punir as fraudes em certames de interesse público, incluindo a cola eletrônica. Interessante. A lei acompanhando as mudanças da sociedade. E o que o grande mestre Guilherme Nutti tem a dizer sobre isso? Ele sempre tem uma visão brilhante sobre o direito penal. O Nutti destaca a importância dessa atualização legislativa, Emerson. Ele explica que antes a cola eletrônica não se encaixava perfeitamente em nenhum tipo penal que dificultava a punição dos fraudadores. Mas com a nova lei ficou claro que qualquer forma de acesso não autorizado a informações sigilosas durante um concurso é crime independentemente do meio utilizado. Pau de bola. Então, pessoal, fiquem espertos. Nada de tentar burlar o sistema. A lei está de olho e as penas para quem comete fraudes em certames de interesse público são sérias. A cola, seja tradicional ou eletrônica, pode comprometer seu futuro profissional e até te levar para a cadeia. Com certeza, Emerson. E com isso chegamos ao fim da nossa análise sobre as outras falsidades. Vimos que esse tema é repleto de detalhes e curiosidades e que a lei está sempre se atualizando para proteger a fé pública. Mas ainda não acabamos nosso deep dive. Na próxima e última parte, vamos revisar os principais pontos que abordamos e te deixar com uma pergunta para refletir sobre tudo que aprendemos hoje. Fique ligado. E aí, pessoal? De volta pro nosso último mergulho na fé pública. A gente já viu tanta coisa, né, Júlia? Vimos bastante coisa, né? Tanta informação que a gente precisa recapitular tudo para ninguém ficar perdido. Verdade. A gente começou lá na parte 1 falando da moeda falsa, né? E a gente viu que não é qualquer falsificação que configura crime, né? É isso aí. A falsificação tem que ser boa o suficiente para enganar uma pessoa comum. Se for muito mal feita, tipo uma nota de 3 sozinha, aí pode acabar sendo estelionato, que é outro crime com outras penas. É como se a lei dissesse: olha, a nota é tão falsa que ninguém cairia nessa. Então você vai responder por tentar enganar alguém e não por falsificar a moeda. E a gente não pode esquecer que até ter ferramentas para falsificar a moeda já é crime, né? Pois é. Mesmo que você não tenha fabricado nenhuma nota, é a lei se antecipando ao problema para proteger a economia. Falando em proteção, a gente também explorou a falsidade documental.
que é basicamente falsificar, alterar, adulterar documentos. Isso. E vale lembrar da diferença entre falsificar um documento público, tipo um passaporte, e um particular, tipo um contrato de aluguel. É verdade, a pena é mais alta quando se trata de documento público. Mas e a falsidade biológica? Aquela que você coloca informações falsas num documento verdadeiro. Pois é, essa também é crime. E existe a intenção de prejudicar alguém ou obter alguma vantagem. E tem o uso de documento falso, né? Que é quando você usa no documento falsificado mesmo que não tenha sido você quem falsificou. Exatamente. E a pena é a mesma da falsificação. Mas vamos pular para a segunda parte do nosso mergulho, onde a gente explorou as outras falsidades. Isso. A gente falou de falsa identidade e da adulteração da identificação de veículos. A falsa identidade vai muito além de dar um nome falso para entrar numa festa. É bem mais sério. Se a pessoa se passa por outra para obter alguma vantagem ou causar prejuízo a alguém aí, é crime. E adulterar a placa do carro. Adulterar a placa do carro, mesmo que seja só cobrindo com fita adesiva, também é crime. A lei quer garantir que a gente possa confiar na identificação dos veículos. E a lei foi atualizada e agora protege qualquer tipo de veículo, né? Sim, bicicleta, carrinho de mão, qualquer um. E para finalizar, a gente falou da cola em concursos. Ah, cola. Quem nunca, né? Mas falando sério, é crime. É crime, sim. A lei brasileira leva a sério a lisura dos concursos públicos e pune quem tenta burlar o sistema. Seja com a cola tradicional ou com a cola eletrônica. A tecnologia ajudando a burlar o sistema, mas a lei se atualizou e agora a cola eletrônica tem um tipo penal específico. Exatamente. A lei acompanhando as mudanças da sociedade. E pra gente finalizar nossa deep dive, eu queria deixar uma pergunta para você, ouvinte. Será que só as leis são suficientes para garantir a fé pública? Ou será que a gente precisa ir além, cultivando valores como honestidade ética e respeito à verdade? Mandou bem, Júlia. A fé pública é um valor que a gente constrói junto como sociedade. E o conhecimento é a ferramenta mais poderosa para a gente transformar a realidade. Esperamos que vocês tenham gostado de mergulhar com a gente nesse tema tão importante. Até a próxima. E para você que sonha em ser servidor público, não perca a oportunidade de se inscrever no Projeto Insano, a mentoria que vai te guiar rumo à aprovação. Acesse o site e faça sua inscrição. Até a próxima.